Muito bom vê-los aqui. É muito bom estar aqui com vocês. Eu venho passando assim por uma crisezinha alérgica, mas espero em Deus que a tosse não atrapalhe essa noite. Eu tenho meditado muito. Eu acho que por conta dos 55 anos de idade, a gente começa a olhar para trás, a gente começa a pensar na nossa existência, no nosso caminho, na nossa trajetória de vida. E a gente vai ponderando as escolhas que fizemos. Eu acho que cada um talvez passe em algum momento da vida por isso. Talvez os jovens nem tanto, mas aqueles que já alcançaram cabelos brancos ou perderam cabelos, e eu me incluo nas duas alternativas, com certeza já fizeram uma reflexão sobre a vida. E, pensando nisso, eu comecei a lembrar das escolhas que eu fiz. E é interessante, amados, que a vida sempre vai trazer bifurcações, sempre, sempre. É muito gostoso isso. Quando a gente anda com o Senhor, isso é muito gostoso. Quando a gente percebe o Senhor, isso é muito gostoso. A vida sempre vai te dar opções, direita ou esquerda, as grandes dicotomias da vida, né? As grandes escolhas de certo e errado, de branco e preto, de vida ou morte. Isso move a geração, isso move o ser humano. Eu sou de uma época onde as crianças não tinham escolhas. Eu lembro, meditando sobre essa palavra, eu lembrei de um tênis que eu ganhei. Um tênis era lilás com um frisozinho rosa, era uma basqueteira. Foi o tênis mais feio que eu ganhei na vida, e era o tênis daquele ano. Então, durante aquele ano, eu usei aquele tênis em todo e qualquer evento que fosse necessário usar um tênis. Porque nós não tínhamos escolha. Hoje as crianças têm, eu acho interessante que as crianças escolhem roupas, algumas escolhem até a escola onde estudam, né, Erivelto? É impressionante isso. Não sei se foi uma evolução ou uma involução nesse processo. Mas a vida é assim, você vai fazendo escolhas. Mais tarde, você começa a escolher a sua carreira acadêmica, né? Pensa, eu vou ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser professor, eu vou ser engenheiro. Seguindo uma certa ordem aqui, uma certa cronologia. Você decide ser solteiro ou se casar. Paulo recomenda continuar solteiro, mas diz também se casar também é bom. E você vai fazendo escolhas, você vai caminhando e escolhendo, caminhando e escolhendo. Aí você decide casar-se. Com quem casar? Com quem casar? E você pensa, olha com seus olhos, vê aquele rapaz bonitinho, elegante, sempre gentis. Você, garoto, olha para aquela menina linda, elegante, sempre gentil também. E você faz a escolha. Depois vem a questão filhos. 1, 2, 3. Não sei. Eu só sei, amados, que o tempo todo você escolhe. O tempo todo. Vocês estão aqui, é fruto da escolha de vocês. Ninguém os obrigou a estarem aqui. Ninguém pegou um ferrão e trouxe vocês para aqui. É interessante, amados, que mesmo quando você diz assim, eu não quero escolher, já é uma escolha. Já é uma escolha, já é um posicionamento. Em sintonia, né, Lucas? O mesmo espírito. E cada escolha, meu amado, minha amada, traz consequências. Não tem como uma escolha sua não ter trazido uma consequência para a tua vida, boa ou ruim. Aqui, entre nós, a grande maioria tem escolhido, entendendo que está fazendo escolha segundo a vontade de Deus. Mas, amados, os de fora do caminho, os outros, não são poucos que entram em desespero e tiram até a vida por conta de escolhas. E essa noite, eu quero que você saia daqui aprendendo a fazer escolhas. Essa noite, eu quero que você aprenda a maior escolha da sua vida, que é deixar-se ser conduzido. A gente vai ler um texto aqui de Gênesis, a gente vai ver a história de Abraão, de Ló. A gente vai caminhar um pouquinho sobre a Bíblia, mas eu quero que você não perca isso na sua cabeça. Essa noite, você vai aprender a ser conduzido,
a ser conduzido pelo Espírito de Deus, a ser conduzido pelo próprio Deus. Amém, igreja? Amém? Senhor, obrigado, Pai, obrigado. Leva-nos, Pai, nesse caminho de conhecimento da verdade, porque a Tua verdade nos liberta, Pai. É a nossa oração dessa noite. Em nome de Jesus, amém. Por favor, pessoal, coloca aí Gênesis 3, eu vou ler do 8 ao 13. É uma história que foi logo após Deus falar com Abraão. Abraão, vem cá, eu te escolhi. Eu vou te mandar para uma terra que eu vou te falar lá na frente. E você vai abrir mão de tudo, abrir mão da sua parentela e você vai andar comigo. E olha que interessante. Abraão abriu mão de parte da parentela. Ele levou o sobrinho. O sobrinho era gente boa, era mais chegado. Talvez ele precisasse até do sobrinho, ele maquinou e pensou. E olha o que aconteceu lá em Gênesis 3, a partir do 8. Então Abraão disse a Ló, Ló era o sobrinho de Abraão, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. O que aconteceu aqui, amados? O rebanho de Abraão prosperou muito, cresceu em quantidade de maneira demasiada, os do seu sobrinho também cresceram de maneira demasiada, e o pasto era pouco para os dois rebanhos. E os pastores deles começaram a brigar por fonte d'água, por capim. Então, Abraão começou esse discurso falando assim, ó, a gente não deveria ter conflito, somos parentes chegados. No versículo 9, não está toda a terra diante de você? Abraão fala para Ló, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos, e eu queria que você ficasse atento a essa ação de Ló. Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, a terra e a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló, versículo 11, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Versículo 12. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 13 já tem um alerta. Fala o seguinte, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Interessante, né, amados? Interessante como os nossos olhos tendem a nos enganar. Interessante, Ló fez algo de errado aqui, amados? Aos olhos humanos, não. Vamos pensar que Jó era um grande pecuarista, ele olhou as campinas do Jordão e ponderou, uau, grama e água, tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso para prosperar. Tudo que eu preciso para fazer meu rebanho multiplicar-se. Tudo que eu preciso para ser um homem grande nessa nação. Em contrapartida, Abraão tomou uma decisão super estranha. De alguém que teria uma carta na manga. Abraão chega para Ló e fala, como o texto diz, Ló, escolhe. O que tu escolher, o resto fica para mim. Mas, cara, não seria algo insensato de Abraão falar isso? Porque Abraão, também pecuarista, também cheio de gado, precisando alimentar o gado, precisando de água, precisando de capim, ia escolher as sobras. Que escolha estranha, né? Eu acho que a maioria de nós, infelizmente, se fôssemos tomar de ímpeto a resposta, se fôssemos responder de bate-pronto, olharíamos a grama, a campina, o capim, escolheríamos o capim. Mas, nessa noite, eu quero que você reflita sobre as suas escolhas. Como você vem escolhendo as coisas da tua vida? Como você vem escolhendo os passos que você toma? Como você vem escolhendo as decisões que você toma? Como você escolhe silenciar-se diante de ações, de necessidades? É importante que a gente tenha uma vida intencional. Não, nós não podemos... A gente tem um pastor aqui, né,
que está hoje um pouquinho afastado aqui da Bahia, ele gostava sempre de lembrar de um músico ou de uma canção, né? Eu vou quase que parafrasear ele e pedir já perdão aos irmãos. Nós não somos daqueles que a gente deixa a vida nos levar, a vida leva eu. Todas as venhas possíveis. Nós não somos esses. Nós não somos esses. Há algo muito maior que envolve cada decisão nossa. Abraão, nesse momento, ele tinha tomado uma decisão pautada, não no que os olhos mostravam para ele, não no que as necessidades gritavam ao coração dele. Ele tomou a decisão daqueles que descansam em Deus. Ah, amados, como é difícil tomar essa decisão. Como é difícil tomar esse posicionamento. Como é difícil. Eu não falo por vocês, eu falo por mim. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes a gente quer tomar decisões pautadas na força do nosso braço, pautadas na nossa capacidade de inteligência, na nossa capacidade de planejar? Abraão, sim, escolhera da melhor forma possível, escolhera ser conduzido. E essa é uma noite que você vai sair daqui escolhendo ser conduzido. Amém? Deus convidou Abraão a andar com ele, deu orientações e ainda deu promessas. Cada um de vocês, cada um que está aqui, se você é batizado ou não é batizado, você foi convidado, não pela pessoa que te trouxe, não por mim, não pelo presbitério, foi convidado por Deus, foi convidado pelo Espírito Santo de Deus, porque há algo para ser trazido aqui nessa noite para a tua vida. Você não veio aqui esquentar banco, isso aqui não é um programa, amados. Isso aqui não é um evento, não é uma festa. Isso aqui é um momento onde Deus convida o povo para se revelar ao povo. Aleluia. O Espírito Santo está nesse instante falando ao teu coração. Falando ao teu coração. Mostrando o Pai, revelando o Filho, revelando o propósito, o amor. Tudo que Ele preparou para você antes da fundação dos tempos, como a palavra registra. Amados, Abraão, ele tinha tudo certinho. Deus fala, larga tudo e vem, segue-me, vou te mostrar um campo. Mas Abraão adapta, faz adaptações. Nós temos a capacidade de também buscar fazermos adaptações da verdade. Obedecer parte da verdade não é obedecer a verdade. Cumprir parte do que Deus pede não é cumprir o que Deus pede. Viver parte do Evangelho é viver uma mentira. É viver uma vida hipócrita. Talvez as pessoas não gostem de falar isso, né? Principalmente em púlpito. Mas seria leviano da minha parte se não abrisse os olhos de vocês. Viver parte do Evangelho, viver o Evangelho que é tão somente conveniente, o Evangelho que eu gosto, o Evangelho que eu aprecio, a parte do Evangelho que é gostosa, comunhão, ou como é gostoso comunhão, né? Ler a palavra, quem gosta de ler, né? Orar. Mas algumas coisinhas são indigestas, aí eu não vivo. Algumas coisinhas requerem de mim abrir mão, aí eu não preciso viver. Isso não é viver Evangelho. Isso não é viver Evangelho. Isso não é viver Evangelho. É só você olhar para Cristo. E eu acho lindo o registro da vida de Cristo na Bíblia, que Ele ousou se colocar em uma posição que não era a posição de Deus. Meu Deus. Lembram lá no Getsêmani, quando ele ora, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dando a vontade dele, ele não queria passar pela separação com o Pai. Ele sabia que aquilo era necessário. Mas ele falou, Deus, Pai, se podes tu fazer algo, faz para eu não experimentar isso. Mas na mesma sequência, ele fala, na mesma sequência da frase, do período, ele fala, contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, Jesus é o nosso grande exemplo. Às vezes, o Evangelho não vai atender a minha vontade.
E eu digo, amados, na maioria das vezes o Evangelho não vai satisfazer a minha própria vontade, mas eu tenho que fazer como o meu mestre fez. Contudo, Pai, que seja feita a tua vontade em mim, não a minha vontade. Isso é uma decisão, amados, isso é uma decisão. Abraão não tinha visto problema algum em levar aquele sobrinho. Aquele sobrinho talvez o ajudasse muito, seria gente boa, legal. Só que eu digo para vocês, o que você relativiza na tua vida é a corrente que te aprisiona. Eu amei quando você trouxe aquela simplicidade da palavra sobre generosidade. Foi altamente pedagógico, você trouxe muito, não foi menos conceitual, super pedagógico, super prático, super tangível. O que você relativiza, geralmente, são as correntes que te aprisionam. Muitos relativizam a generosidade, porque estão presos, sendo avarentos, estão aprisionados pela avareza, estão aprisionados pelos cuidados da vida, estão aprisionados por coisas. Tem medo. Acredito que a campina que Ló viu é a salvação para a sua vida, a salvação para o teu rebanho. Outros relativizam a obediência. Estão aprisionados pela falta de obediência. Você começa a relativizar, amados, em doses homeopáticas, em amostras grátis. Daqui a pouco você é um grande poço de desobediência. Vocês sabem disso, não precisa ninguém falar, todo pai e toda mãe sabe disso. Toda pessoa que tem caminhado há muito tempo, tem consciência da sua caminhada, tem sim essa noção de que se você começa algo pequenininho, daqui a pouco aquilo se torna grande em tua vida. Alguns que têm a prática da mentira, sei que não está entre nós, com fé em Jesus Cristo, nenhum desses. Os que têm a prática da mentira precisam mentir tanto, que as mentiras tornam-se verdades para ele. Isso é produto de estudo acadêmico. Tem um termo que chama até mitomaníacos. Pessoas que mentem tanto, que acreditam, a mentira se torna verdade. Isso é um perigo. Isso é um perigo relativizar a obediência. O próprio Cristo obedeceu. O Verbo que se fez carne obedeceu. Em tudo, até naquilo que ele queria não passar por, ele se colocou em plena obediência. E o terceiro ponto que a gente relativiza muito, amados, e eu digo que para mim foi um grande desafio, é o perdão. Como a gente quer perdoar da maneira que a gente acha que o perdão deve ser. Perdoar é difícil. Perdoar é muito difícil. Quando pensamos com a nossa lógica, quando pensamos com a lógica que está no texto que Ló pensou, quando pensamos como homens, como mulheres, eu digo que perdoar não é difícil, perdoar é impossível. E é uma corrente que aprisiona. E é interessante que a própria Bíblia fala, quando Jesus vai ensinar a orar, Jesus fala assim, perdoem, para que sejam perdoados. Seria tão simples, né? Tão lógico. Poxa, então vou perdoar. Mas como é difícil perdoar a esposa, amados. Como é difícil perdoar o marido. Como é difícil perdoar uma desobediência de um filho. Como é difícil perdoar o melhor amigo, a melhor amiga. Ô, Senhor, muda nosso coração. Isso se torna prisão para aqueles que não conseguem viver essas coisas. Para aqueles que acham que viver essas coisas depende tão somente de si, de um posicionamento. Que Deus tenha misericórdia. Amados, cuidado com escolhas que te encham apenas os olhos. Cuidado com escolhas que te encham apenas os olhos. Hoje eu estou tipo Paulo, falando muito para os solteiros. Eu gosto disso. As irmãzinhas solteiras, os irmãozinhos solteiros, fica a dica. Cuidado com escolhas que te enchem apenas... O lado de lá é mais solteiro do que o lado de com os olhos que te enchem, com
Cuidado com as escolhas que te enchem apenas os olhos. Deus teve misericórdia com a vida de Vanessa. Eu acho que quando ela me viu, eu não era assim. Então, eu agradava um pouquinho aos olhos. Eu fui abençoado desde o início até agora. Ela foi abençoada só na metade da porção, sendo generoso. Ai. Cuidado. Às vezes você acha que é um bom negócio, que é uma oportunidade, que, não, isso aí caiu do céu para mim, enche meus olhos. Amados, nós não caminhamos conforme dita os nossos sentimentos. Nem vocês solteiras, nem vocês solteiros. E eu louvo a Deus pela responsabilidade dessa congregação, que quando uma solteira, um solteiro se envolve em sentimentos, tem que botar de lado o sentimento e começar a orar. Começar a falar, Deus, é o que tu queres. Pai, é como tu queres. Os olhos são, lá em Mateus 6:22 diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos, amados, são as janelas da alma. Ló enxergou um maravilhoso pasto para a multiplicação do seu rebanho. Muitos estão distantes do Senhor, porque ficaram fascinados com o que seus olhos viram. Muitos não estão aqui entre nós. Muitos não terminaram a carreira cristã com o Senhor, porque ficaram maravilhados com o que seus olhos viram, com o que seus olhos enxergaram. Oportunidades existem, amados. Até para nós, discípulos. Bons negócios, bons relacionamentos, bons planejamentos. Agora, nenhuma dessas escolhas você pode tomar porque aparentou bom aos seus próprios olhos. E aí eu volto e louvo a Deus por essa comunidade que se divide em discipulados, pequenos grupos mais próximos, conselheiros. Aqui é uma comunidade de conselheiros. Isso é muito bonito. Todos conselheiros buscando a vontade de Deus para a vida de cada um. Não se iluda com o que você vê. E hoje com esse mundo que nós estamos, né, o mundo das fake news, o mundo do Instagram. Uma certa feita, eu vi um rapaz fazendo uma reclamação no Instagram. E ele pedia que as pessoas, principalmente as mulheres, não usassem muito filtro. Porque no caso de ser sequestrado, se perder, se a gente divulgasse a foto no Instagram, já seria impossível reconhecer a pessoa. Infelizmente, é verdade, às vezes. As pessoas usam tantos filtros, que não são as mesmas pessoas. E na vida a gente faz isso às vezes, amados. A gente usa tantos filtros, que a gente se perde na nossa própria identidade. A gente se torna não crível, porque a pessoa é tão diferente do que ela é de fato. Então não se mova pelo que você vê, faça escolhas pelo que o Espírito Santo te conduz a fazer. Ore. E se tiver dúvida, ore. E se tiver dúvida, tome conselho, peça para que orem juntos, para que busquem a palavra juntos. Há decisões na vida, amados, que nós não podemos tomar de bate-pronto. Há decisões na vida que você tem que orar e orar muito. Esse mesmo Abraão aqui, que foi prometer uma grande nação através dele, passou décadas sem ter o primeiro filho. E aí sua esposa fez uma excelente escolha aos olhos dela. Não se preocupa não, Abraão, eu vou te dar geração com a minha escrava. Não era a vontade de Deus, amados. O que nós vemos nesse texto aqui, tanto Abraão querer levar Ló consigo, era uma coisa boa para Abraão. Tanto Ló escolher as campinas do Jordão, era uma coisa boa para Ló.
Mas, tanto Abraão, naquele primeiro momento, quanto Ló, escolhendo as Campinas, tiveram consequências graves. Por quê? Não ouviram a condução do Espírito Santo. Não permitiram ser conduzidos pela verdade. O discípulo, ele se permite ser conduzido pela verdade. E quando ele tem alguma dúvida no coração, ele dobra o joelho e vai orar. Ele se humilha diante do Senhor. Ele pede: Pai, eu não consigo enxergar. Porque o que ele vê só satisfaz nos olhos, mas ele precisa, eu, você, todos nós, precisamos que o nosso espírito esteja satisfeito. Aleluia. Que seja uma satisfação vinda de Deus, não vinda da nossa carne, do nosso próprio coração, amados. Deus, amados, tem um propósito para você aqui na terra. Você não é fruto do acaso. Muitos e alguns pregadores já disseram que nós... Vou usar um termo que um colega meu usava, matematicamente incorreto, mas eu achava muito interessante. Ele dizia que era um elemento neutro em um conjunto vazio. Se é vazio, não tem elemento neutro, né? Mas ele falava dessa forma. Você não é um elemento neutro, você não é um conjunto vazio. Você é fruto da intencionalidade de Deus. Você é indivíduo. Eu estou falando igreja, mas estou falando indivíduo. Há todo um propósito que Deus preparou para a tua vida. Há um compêndio de escolhas, uma lista, um checklist. E Deus pensou em você. Quando eu já cheguei a duvidar de Deus lembrar de mim, eu orava assim, eu falava: Pai, eu sou aquele menino de 78. Que em 78 ele falou comigo. Aí no caminho, lá no caminho, que às vezes a gente se perde, né? Nos nossos próprios interesses, e duvida de alguma coisa, eu falava literalmente assim: eu sou aquele menino lá de 78. Lembra aí? Lembra aí, Pai? Lembra? Ele nunca tinha esquecido de mim. E você olha para a tua vida, amado, você olha para mim, eu olho para a minha, você olha para a vida de vocês. Mesmo quando vocês não eram discípulos, e você que está nos visitando, que tem uma história longe do Senhor até hoje, até agora, você vai poder olhar e ver que Deus cuidou de você. Esse louvor é a mais pura verdade. Ele não cuidou da minha vida quando eu era bonzinho. Quando eu tinha dito assim, levantei a mão, quando eu tinha dito amém para Ele. Ele já cuidava da minha vida quando eu estava afastado, sujo, comendo bolotas de porco, tal qual aquele filho pródigo que a parábola fala. Ele já cuidava de mim. Não tem maior prova de amor do que esse. Cuidar de você, cuidar de mim, quando a gente é imprestável. Quando a gente não tem valor algum. Quando a gente é contra tudo que é verdade. Eu fui para a igreja desde cedo, sozinho. Lá em casa fui o primeiro. Eu comecei a congregar na Primeira Batista, depois fui para a Batista Maranata. Conheci o pai de Jonatas. Foi uma bênção na minha vida. Músico também, tocava violão, pintava, matemático. E um homem de Deus, um apaixonado. Um apaixonado. Mas chegou um tempo que eu me afastei. Quando eu vi as Campinas, 15, 16 anos, eu olhei e vi Campinas verdes. Falei: não, é o meu tempo, é a minha hora. Uma irmãzinha que era muito assim, fiel ao Senhor, encontrou comigo uma certa feita, ali perto da Senhor dos Passos. E ela foi me chamar para voltar para o Senhor. Eu vou falar isso só para você perceber o coração que Deus, mesmo eu com aquele coração, Deus cuidava de mim. Ela falou, pregou novamente para mim, falou: vamos voltar. Aí eu falei para ela: não se preocupe, eu já estou comprando protetor solar. Ela, muito ingênua, indagou por quê. Para me proteger do calor do inferno. Esse era o coração que eu tinha. Um coração rebelde, duro, sujo.
Mas Deus não abriu mão da minha vida. Deus não me abandonou, amados. E uma coisa que eu vejo nessa congregação é a característica de não abandonar. Eu fui resgatado por esses irmãos que estão aqui sentados. Fui resgatado. Eu fui resgatado. Aleluia. Que essa noite seja uma noite de resgate para você. Que seja uma noite que você seja resgatado. E o maior resgate, amado, não é ser resgatado de circunstâncias, não. É ser resgatado de você mesmo. Você pode estar pensando aí com o seu coração, falar, ele era muito ruim, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, aquele jargão, né? Eu sou bonzinho, eu sou obedientezinho, eu sou legalzinho, eu faço o benzinho. Eu quero trazer uma triste notícia para você. O adversário, ele não está preocupado se você tem moral ilibada. Ele não está preocupado se você é obediente ao mundo, às coisas, ao que é certo, filosoficamente falando. Ele não está preocupado se você é próspero. Não está. Ele não está preocupado se você é bom filho, é bom pai, é bom marido, é bom amigo. Não está preocupado com nada disso. Sabe com que ele se preocupa? Quando você dobra os teus joelhos e levanta as mãos para os céus e fala, Tu és, Jesus, Senhor da minha vida. Aleluia! Aí sim, nesse momento, ele desce em fúria. Porque é nesse momento, amados, que você diz, nada é meu, nada é por mim, tudo é por Ti, Jesus. Tudo é por Ti, Jesus. Tudo é por Ti, Jesus. Nós temos que caminhar com essa certeza. Essa certeza, até as escolhas boas que eu fiz, não é porque eu era bonzinho, é por Ele que já andava me rodeando, cuidando de mim, guardando a minha vida. Guardando a minha vida, amados. Em Eclesiastes 12 fala, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Cada um que nasce recebe um espírito que o próprio Deus dá. Tua vida não é por acaso. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você não foi criado para viver por acaso. Você não foi criado para ter escolhas infantis, para caminhar segundo os sentimentos. Deus te chamou para um caminho muito mais sublime. Aleluia. Deus colocou em tua vida o Espírito dele para que você pudesse andar sobre as águas. Não importa se estejam plácidas, não importa se estejam revoltosas, se o mar crescer, como o corinho fala. Aleluia, esse Espírito vai te levar a lugares altos. A lugares altos, amados. A lugares altos. É isso que o teu coração deseja? É isso que o teu coração almeja? Ou o teu coração não está satisfeito com as campinas que o mundo mostra para você, que o mundo oferece para você? Amados, Abraão se despede, conforme o texto diz, do seu sobrinho. Eu vou ler aqui Gênesis 13:14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Aleluia. Você quer escolher as campinas ou quer que o próprio Deus diga, Lucas, o que eu escolhi para você? Levanta aí, Lucas. Olha, foi isso que eu escolhi para a tua vida, Lucas.
Isso que eu escolhi, Lucas, antes da fundação dos tempos, para que você vivesse toda essa maravilha. E nisso você glorificasse o meu nome. Isso cada um de vocês pode e precisa ouvir isso do Senhor. Mas para isso nós temos que estar na posição correta. Na posição de discípulos, na posição de filhos, na posição de aprendizes diante dele, com o coração ardendo em ouvir a sua voz. Abraão não escolhera, porque ele queria o que Deus já havia escolhido. Não precisam vocês jovens, não precisam temer o futuro. Deus já tem algo preparado para a vida de vocês. E como aqui está registrado na vida de Abraão, não é algo pequeno, velho. Não é algo medíocre. O meu Deus, o teu Deus, não trabalha na perspectiva da mediocridade nunca. É impossível. Tudo é possível para ele, mas ele não caminha na mediocridade. E é isso que está preparado para você. Não tema a universidade. Não tema o futuro. Viva hoje, alinhado com o Espírito Santo do Deus vivo. Aproveite esse instante de hoje para se alinhar com Ele, para buscar a face dEle, para louvar e glorificar a Ele, para em todos os teus caminhos você pisar sob as pisaduras de Cristo. Essa é a proposta para a minha vida e para a tua vida. Pisar em lugares seguros. Quando eu estava vindo para aqui, para esse terreno, olha que interessante, Vanessa. Eu falei, Vanessa, pisa nos lugares onde os carros passaram, que está compactado, era mais seguro. Ela estava com o bico fino para não afundar na terra molhada. Então, amados, Jesus já caminhou aqui nessa terra. Ele deixou pegadas, marcas impagáveis. Pise nessas pegadas, caminhe sobre as pegadas de Cristo. E você vai experimentar tudo que Ele preparou para ti. Tudo que Ele preparou para ti. Amados, foi-nos pregado, pelo menos na minha infância, havia um filme que rodou aqui, pelo menos na Bahia, que o nome era Inferno em Chamas. E era um filme de terror gospel. Era um filme de terror gospel. Qual era o objetivo? Que a gente tivesse medo do inferno e se convertesse ao Senhor. Mas isso contrasta muito com o que a palavra fala sobre esse Deus, sobre esse Pai. A palavra, e é um dos salmos que eu mais sou apaixonado, é o Salmo 134. Coloca aí na tela, por favor, 134. Salmo 134. O salmista fala, olhando para os céus, possivelmente, mas contigo está o perdão. Não tira esse versículo, para que sejas temido. Contigo, Pai, contigo, Senhor, está o perdão. Ele nessa noite te chama, amados, mas não é para que você se aterrorize, não é para que você tenha medo de ter uma vida ruim. Não, Ele te chama porque com Ele está o perdão. Cláudio, mas perdoar de quê? Perdoar da tua própria existência, amados, do afastamento, perdoar do orgulho, perdoar das essências naturais, intrínsecas a essa carne que um dia vai apodrecer. Ele tem o perdão nas mãos. Ele tem o perdão nas mãos. Ele é paciente. Ele é longânimo. Aleluia. Ele não é invasivo. Ele age em amor o tempo todo. Volto a falar, lembra como Ele te amou quando você não era digno de ser amado? Lembra o quanto Ele amou? E se tiver na tua memória fraca, lembra do Filho que foi entregue na cruz, por amor de muitos. Que a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho.
Amados, por alguém que merecesse, talvez eu desse para minha esposa e pelas minhas filhas, eu daria a minha vida sem sombra de dúvida. Mas, até hoje, eu não consigo compreender a dimensão de amor de um pai dar o filho em prol de quem não merece. Que amor é esse? Aleluia! Aleluia! Que dimensão de amor é esse? Inexplicável, intangível à nossa humanidade. Mas é o amor com o qual Ele te amou. Eu queria que a banda subisse. Eu já estou concluindo. O que é que você escolhe nesta noite? Qual decisão você vai tomar nessa noite? Se você ainda não caminha com o Senhor, eu quero dar a oportunidade de você levantar-se e vir aqui na frente. Se você, de alguma forma, percebeu nessa noite, o Espírito Santo te falou que você tem algo não alinhado com a vontade de Deus, como Abraão tinha, você vem aqui na frente nesta noite. Porque os presbíteros vão orar por você. E a promessa do Senhor vai alcançar a tua vida. A promessa do Pai vai alcançar a tua vida. Deus deseja, amados, viver em ti. E espera tão somente que você também o deseje. Vamos levantar? Já está concluindo. Vamos levantar. O que você escolhe nessa noite, amados? Continuar o mesmo ritmo de vida? Continuar vivendo parte da verdade? Continuar fazendo escolhas e depois se arrependendo lá na frente? Continuar um caminho pautado tão somente no que os olhos mostram para você? Ou você quer nessa noite declarar: Senhor, eu preciso ser conduzido por Ti. Eu quero que venha aqui na frente todos aqueles que querem renovar o seu pedido ao Senhor. Conduz-me, Senhor. Leva-me, Senhor, aos lugares que Tu queres, Pai. Porque as campinas que eu enxergo, as campinas que eu vejo, são muito poucas. Tu queres me dar toda a Canaã. Tu queres me dar a dimensão do norte, a dimensão do sul, todas as dimensões. Porque Ele já preparou isso para você, amado. Porque você demora. Porque você retarda a bênção do Senhor na tua vida. Aleluia. Como o pastor Lucas falou, Ele é aquele que dá. Ele dá todo o que pede, todo o que procura, acha. Ele não vai... Eu sempre digo, Deus não tem uma torneira de conta-gotas da graça. Ele não tem. É um rio de graça que desce do trono de Deus. Aleluia. Esse rio está aberto nessa noite para você. Para você que crê. Para você que reconhece o seu tamanho diante do tamanho de Deus. Aleluia. Reconhece que o amor dele suplanta toda e qualquer expectativa para a tua vida. O salmista falou: é melhor andar um dia em tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Os pastores vão estar orando por vocês. Se no momento que eles estiverem orando, você quiser confessar pecado, tenha essa liberdade. Se no momento que eles estiverem orando, você quiser falar do seu coração algo, tenha essa oportunidade, que é o Espírito Santo que está dando. As pessoas vão cantar e logo após vêm orar junto com vocês.